Nesse vídeo eu vou te ensinar como que monta esse termômetro digital com o Arduino. Fica comigo no vídeo até o fim para entender como que monta e também você poder fazer o seu termômetro. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje então vamos aprender como que faz esse termômetro. É um termômetro muito simples, gente, bem tranquilo mesmo. A gente já aprendeu a utilizar os módulos dele aqui no canal. Basicamente eu utilizo dois módulos. O módulo de sensor termopar, que é esse carinha aqui. Então você vai usar o Max 6675. Já estou deixando aí o card no vídeo para você poder conferir como que ele funciona. E também o display OLED, o display OLED SSD 1306, bem tranquilo de utilizar também. A gente já tem vídeo aqui no canal, outro card aí também disponível para você aprender. Esses são os vídeos isolados, você vai aprender tanto o termopar quanto o OLED. E esse projeto é legal porque você pode utilizar na sua cozinha para medir a temperatura do seu forno, uma estufa que você está controlando, alguma plantação, alguma coisa do tipo, também uma churrasqueira, né, um forno de pizza. No meu caso, eu com certeza vou utilizar para churrasqueira. Eu quero aprender a controlar melhor a temperatura do meu churrasco. Então, por isso que eu montei esse carinha aqui. E o Thermopar tipo K, ele aguenta até 600 graus. Então, pode ir numa churrasqueira bem tranquilo. Então, se você quer montar esse termômetro aqui, os materiais tem aqui também na descrição do vídeo. Clica aí no link, você ajuda o canal comprando por esses links e depois agora você pode curtir como que faz. A gente vai aprender primeiro o diagrama elétrico. Eu fiz um pequeno teste na bancada usando um Arduino Uno e depois eu migrei para um Arduino Pro Micro. Depois eu também ensinei como que funciona a programação dele, como que eu migrei esses dois programas do Thermopar e do Display OLED. Então vamos curtir agora como que monta esse termômetro. Legal, pessoal, vamos olhar então o circuito do termômetro que a gente quer montar. A gente quer montar um termômetro com Thermopar, um display OLED e Arduino. Então, para ele ficar bem mais reduzido, como eu falei, a gente vai usar um Arduino Pro Mini, que é uma plaquinha bem pequena. Ela vai ser alimentada com uma bateria, aí você pode escolher a que você achar mais legal. Eu vou usar aquelas baterias de 9 volts. Entre ela e o Arduino, eu vou colocar uma chave liga-desliga, ok? Você pode usar a chave liga-desliga que você quiser. Depois da chave liga e desliga, você tem que ligar então a atenção aqui no pino Hall, ok? O Hall, como falando em inglês, né? Ele aqui vai ser reduzida a tensão, vai ser regulada para 5 volts para o Arduino, e aí a gente pode pegar esses 5 volts aqui dos pontos VCC, né? Tem dois pontos VCC. Esse aqui de cima, ele é usado para fazer a programação do Arduino Pro Mini, tá bom? Então você tem que usar algum outro Arduino Uno ou uma plaquinha de conversão USB serial para fazer a programação do Arduino Pro Mini. A minha opinião, a mais fácil é usando o Arduino Uno. Vou deixar um esquema de como que você faz essa ligação entre um Arduino Uno e um Arduino Pro Mini para fazer a programação do Arduino Pro Mini aí na descrição do vídeo, tá bom? Tem uma imagem aí como que você faz essa ligação, é bem simples. Você fez a programação do Arduino Pro Mini, aí você monta esse circuito aqui conforme está na imagem, tá bom? Depois, então, conecta os terras. A gente precisa de um terra para o display e um terra para o Max 6675. Eu peço desculpas aí, pessoal, porque esse Max 6675 que eu tenho aqui no design, né, na minha imagem, não é exatamente a imagem do nosso Max 6675, né, o módulozinho azul com os pinos. Aqui, infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma imagem para o Fritzen, para esse módulozinho. O que me interessa é o seguinte, quais são os pinos que estão indo para ele? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui numa bancada. É o pino 10, pino 12 e o pino 13. Esses pinos estão indo para o pino clock, o pino CS e o SO, tá bom? São esses três pinos e aqui a gente tem também a alimentação, mais 5 volts e o terra. Para o display é bem tranquilo, a gente só usa a alimentação e o I2C. O I2C são esses dois pininhos aqui no meio, que é o A5 e o A4. Tá? Igual no Arduino Uno, o A5 e o A4 são os pinos de I2C. Então, essa aqui é a montagem, muito tranquila, né, pessoal? Bem tranquila mesmo, você consegue fazer ela de forma bem rápida, né, soldando os fiozinhos. Se você não tem muita experiência com eletrônica, o que você pode fazer é montar o Arduino Uno mesmo, não usar o Arduino Pro Mini, e usar fiozinhos normais, que a gente utiliza aqueles jumperzinhos do Arduino, e aí você pode soldar terminais aqui, tanto no módulozinho de temperatura quanto no display, e aí conectar o pino macho com o pino fêmea ali, e beleza, tá bom? Tranquilo, pode usar um protoboard, o que você achar melhor.
Se você quiser depois montar um termômetro portátil, aí você vai evoluindo, tá bom? Vai conforme a sua experiência. Eu vou mostrar aqui agora na minha bancada um protótipo, não é com o ProMini, eu vou fazer com o Arduino Uno primeiro para mostrar para vocês como é simples. Aqui temos, pessoal, a montagem utilizando o Arduino Uno, tá bom? Aqui o Arduino Uno com os pinos aqui do 10, 12 13 e eu estou pegando aqui em cima os pinos de 2C para o display. Estou alimentando o protoboard com 5 volts aqui do Arduino. E depois eu pego esses 5 volts aqui para o display e aqui para o módulozinho de temperatura. O Max 6675, como eu já falei, ele é um SPI, então esses 3 pinos aqui são as configurações do SPI e esses dois aqui são a configuração do I2C. Muito tranquilo, gente. Muito tranquilo mesmo. Olha só, 5 fios de barramento, mais 2 fios para cada de alimentação. Né? Não tem segredo nenhum. Então eu vou colocar aí agora o programa para vocês. Aqui está o Thermopar. Vamos ver como que ele se comporta. Aqui na tela nós temos os dois programas dos vídeos que eu fiz aqui antes no canal. O do lado direito é o programa que a gente fez o OLED, onde eu testei o OLED, e do lado esquerdo é o programa onde eu testei o Max 6675. Esses dois vídeos estão aí na descrição, tá bom? Confere eles lá depois. O que eu vou fazer aqui? Eu extraí de cada um deles os códigos necessários para a gente criar o nosso termômetro. Então, o que eu preciso? Eu preciso do lado esquerdo aqui, do 6675, extrair aonde eu faço a leitura de temperatura. Né? Então, eu faço a configuração dele e depois como que eu faço a leitura da temperatura. Então, olha só, a configuração dele é esse início aqui, tá bom? Chama a biblioteca, os pinos de configuração, né, de conexão SPI, e depois crio aqui um objeto do Thermopar, e esse objeto aqui no loop é onde eu vou executar esse código aqui, ó, esse comando, read Celsius. Ele vai me devolver a temperatura, né, a temperatura no formato float. Então, isso é o que a gente precisa. No caso aqui, eu estava colocando essa temperatura na serial. A gente fez a leitura usando o Serial Monitor. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar no display. Beleza. Então, do lado do display, o que eu preciso? Então, eu vou incluir também as bibliotecas, com exceção dessa biblioteca GFX, porque ela é uma biblioteca para fazer desenhos, para fazer gráficos no display. Eu não vou fazer isso, eu só vou escrever. Então, eu não preciso incluir essa biblioteca, economizo um pouquinho de memória. Depois, então, eu vou chamar o display e vou inicializar o display aqui no setup. Beleza? Muito tranquilo. Aí, depois, lá no loop, olha só, gente. Eu tenho aqui os códigos que eu preciso, que são... eu defini a cor do texto, né? Eu preciso chamar white, embora ele não vai ser white, mas isso aqui é para eu acender os LEDs, digamos assim. Vou configurar o tamanho do texto e aí vou colocar o cursor em qual pixel que ele vai começar a escrever e faço a escrita. Então, para escrever, eu vou escrever print. E aí, só que eu vou escrever diretamente a temperatura, tá bom? Então, fazendo um mix desses dois programas, como que o nosso termômetro ficou? Ele ficou nesse código aqui, que está aí disponível para vocês, se vocês quiserem fazer download. Então, eu reuni aqui as bibliotecas do display e do wire, que é do I2C, e do 6675. Configurei aqui os pinos, né? Eu dei uma renomeada para ficar mais claro aqui, são os pinos do Max 6675. Criei aqui o objeto Thermopar, achei melhor esse nome, Thermopar. Uma variável que vai ser a variável que vai guardar a temperatura, né? O valor que a gente vai ler de temperatura. Depois nós temos aqui, olha só, o wire begin, né? O display begin, onde eu estou iniciando o display, e vou fazer uma vez só o text color white e o text size 2, o tamanho do texto 2. Eu deixei ele um pouquinho maior. Então, isso aqui eu não preciso ficar repetindo. Uma vez configurado, tá bom. Então, eu deixei dentro do setup. Dentro do loop, eu vou atualizar o display de 1 em 1 segundo. Para mim, está mais do que bom. Vou ler a temperatura via read Celsius. E depois, vou dar um clear display para ele apagar o que estava antes, né, dele mostrar a nova temperatura. Vou posicionar o cursor lá no início do display. Você pode mexer aqui se você quiser dar um tapinha para a direita, para cima e para baixo. Para mim, essa posição que ficou melhor. Vou escrever a temperatura, que é o dado em float. Vou colocar um espaço C para mostrar que é Celsius, tá bom, pessoal? E depois mando display.
display quer dizer que escreve lá no display toda essa informação que veio do print. Só isso. Muito fácil, né? Vamos acompanhar então agora no display, vamos ver isso. Vamos lá. Colocando aqui a câmera com o display, vou conectar o meu Arduino. Ligou lá o Arduino. Então, vou configurar aqui a serial. Já está configurada. Mando gravar. Programa gravado. Aqui ele já está mostrando a temperatura. Tá quente aí, Cleber? Sim, esse meu escritório está quente hoje. Porém, aqui eu já tinha feito um teste antes, gente, e eu vou mostrar para vocês que esse circuito ele tem uma certa instabilidade com o USB do meu computador. Olha só o que acontece se eu relar no termopar. Aqui, ó. Tô relando. Olha como que a temperatura fica maluca. Eu vou colocar só a câmera do circuito para vocês verem. Olha só. Quando eu coloco a mão, vou colocar aqui para esquentar. Fica maluco, não fica? Por que esfriou assim do nada? Porque eu acho que está vindo algum ruído vindo do USB. E como que eu tenho certeza disso? Eu fiz um teste depois, agora, ó, com a bateria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui o USB, desligou tudo, e vou alimentar esse meu circuito só com a bateria de 9 volts direto aqui, ó. Olha lá. Agora eu vou esquentar aqui com o dedo. Agora sim ele está esquentando, ó. Entenderam? Ah, vamos esquentar de verdade? O ferro de solda aqui. Olha como esquenta. O termopar tem um atraso na leitura, né, gente? Ele tem uma inércia térmica maior, então tem que ter paciência com ele. E aí, beleza, ó, tudo certinho. Projeto pronto. Validei aqui que a configuração de MAX 6675 com OLED e o Arduino funciona. Vamos agora montar então com o Arduino Pro Mini e vamos colocar dentro da caixinha. Vamos ver como que fica. Olha aqui, pessoal, temos então a nossa montagem pronta. O Arduino Pro Mini de 5 volts, tá? Tem a versão que é de 5 volts e a versão de 3.3, eu estou usando de 5 volts. Aqui temos o MAX 6675, o nosso display, um clipe de bateria 9 volts e um botãozinho liga-desliga, tá? Aqui não tem muito segredo, né? Então esse fio marrom e cinza aqui são os dois fios do I2C para esse display. Aí você tem que mandar 5 volts para os dois lados, né? Esses são esses dois fios vermelhos, os dois fios preto aqui para a terra, para os dois lados. Manda os 3 fios do SPI lá para o MAX 6675. Morreu, muito simples, ok? Aqui você precisa soldar esses pinos para poder fazer o download do código para o Arduino. Então tem aí, como eu já tinha dito, né, o esquema para você fazer isso usando um Arduino Uno. É bem simples, né? Você vai selecionar a placa Arduino Pro Mini, tá bom? Mesmo estando conectado o Arduino Uno no USB. Por quê? Porque o Arduino Uno ele só vai funcionar como um adaptador entre o computador e esse Arduino aqui, tá bom? É bem simples. Faz o download, tá tudo certo. Nesse caso aqui eu já fiz a programação. Para fazer o teste então aqui, vou conectar a bateria. Vou ligar aqui o display, o circuito, né? Liguei aqui, tá lá o display mostrando 30 graus. Tá bem quente o meu escritório aqui. Olha aqui, hoje tá bem quente aqui, infelizmente não tenho nenhum ar-condicionado. Então já podemos começar a esquentar aqui o nosso termômetro. Então tá funcionando bonitinho. Agora é colocar toda essa circuitaria dentro da caixinha. Estou terminando de imprimir ali a caixinha 3D. Basicamente essa caixinha aqui. Tá faltando uma pecinha aqui interna e aqui uma tampinha. Então, curte aí a montagem da caixinha agora.